Olá, interrompemos a programação para ir ao vivo ao Palácio do Planalto. A presidenta Dilma Rousseff vai lançar uma linha de crédito para financiamento de móveis e eletrodomésticos. A medida faz parte do programa Minha Casa Minha Vida. Acompanhe a cerimônia que começa neste momento. Teremos a execução do hino nacional brasileiro. Nas margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria mãe, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, se em teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és velhas, forte, impávido colosso, e teu futuro espelha essa grandeza. Pátria amada, dos filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras no Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Ó pátria mãe, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado, mas ergues da justiça a clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, vendendo que te adora a própria morte. Adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Assistiremos agora à apresentação do ministro de Estado das Cidades, Aguinaldo Ribeiro. Excelentíssima Senhora Presidenta da República, Dilma Rousseff, quero pedir licença para cumprimentar e quebrando um pouco o protocolo, as senhoras Cleane Lemos da Silva Lopes e Priscila Jane da Silva Oliveira e seus familiares, que representam, nesse momento, os beneficiários do Minha Casa Minha Vida, que estarão sendo atendidos pelo programa Minha Casa Melhor,
a linha de crédito para aquisição de imóveis e eletrodomésticos. Cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente do Senado Federal, Hernan Calheiros. Cumprimentar as minhas colegas, a ministra Gleisi Hoffmann, a ministra do Planejamento, Miriam Belchior. Cumprimentar o presidente da Caixa Econômica Federal, parceira importante nesse programa, Jorge Hereda. Cumprimentar a nossa também parceira e representando aqui o setor produtivo, a senhora Luísa Helena Trajano, dirigente do Instituto para Desenvolvimento do Varejo. Cumprimentar todos os colegas de governo, governadores aqui presentes, deputados federais, senadores, deputados federais, deputados estaduais, secretários de Estado, membros de governo. Cumprimentar também os nossos colegas dos movimentos sociais de moradia que estão aqui presentes. Cumprimentar na pessoa do Donizete Fernandes, coordenador nacional de Moradia Popular, Bartíria Lima Costa, presidente da Confederação Nacional das Associações de Moradores, e Saulo Manuel da Silveira, presidente da Central de Movimentos Populares. Eu vou fazer uma fala rápida, onde nós vamos tratar, num primeiro instante, de detalhar um pouco a história desse programa e fazer uma análise clara e também depois detalhar um pouco tecnicamente o programa Minha Casa Melhor. Presidente, os governos se definem perante a história a partir das opções que fazem. Governar, na verdade, em última instância, é definir o que é certo e o que é errado. E é nessa hora que as diferenças aparecem. É preciso, e o governo tem essa obrigação, de dizer para quem se governa. Quando se governa para o povo, essa prioridade pode ganhar muitos contornos, inclusive ganhar rótulos, pode ganhar carimbos, pode até chamar isso de erro. Porque o certo para esses é fazer as escolhas de sempre, é ser eternamente o Brasil do futuro e não o Brasil do presente. O Brasil certo para esses é, na verdade, o Brasil do incerto e o Brasil do atraso, que é justamente o que Vossa Excelência está fazendo para corrigir e está ajudando a corrigir. Para muitos, soa como erro olhar e cuidar das pessoas, dos mais pobres. Soa como erro ter um governo com a alma popular. Para muitos, o certo era primeiro crescer o bolo para depois dividir, primeiro desmantelar o Estado para depois pensar nas pessoas, primeiro teorizar, para só depois agir e mudar a realidade. E digo isso por uma razão muito simples, presidenta. Quando o Bolsa Família foi lançado, diziam que aquilo era um erro. E o erro está aí, para todo mundo ver. 13 milhões de famílias beneficiadas, 22 milhões de brasileiros que saíram da linha de pobreza no seu governo. Representando o florescimento e a expansão do mercado interno e da nossa economia, sobretudo no Brasil mais profundo.
Se não bastasse um erro como o do Bolsa Família para os outros, Vossa Excelência ousou também sendo a formuladora de um outro grande equívoco, o Luz para Todos. Pode existir maior erro desse ponto de vista do que acabar com o candeeiro, do que levar a luz elétrica para as famílias nas comunidades mais remotas? Pois foi o que a senhora fez. Esse programa, que hoje beneficia milhões de pessoas e fez com que quase a totalidade dos brasileiros tenham direito a ter a luz elétrica em casa. Não podemos deixar de falar num outro erro, que foi o Minha Casa Minha Vida. Como assim? Garantir moradia digna para os mais pobres? Como assim fazer um programa que vai beneficiar 3.750.000 famílias, mais de 15 milhões de brasileiros? E justamente aqueles brasileiros que mais precisam? Presidenta, hoje, com muito orgulho, eu participo do lançamento do mais novo desafio do seu governo, o Casa Melhor. Em resumo, o Casa Melhor é uma linha de financiamento com juros de 5% ao ano e valor máximo de R$ 5.000. Uma linha de financiamento que será acessada pelos atuais beneficiários do Minha Casa Minha Vida, que já assinaram seus contratos e que estiverem com as prestações em dia. Com esses recursos, eles vão poder comprar televisão, geladeira, sofá, computador, máquina de lavar e melhorar ainda mais o sonho da casa própria. É a casa ainda melhor. As famílias terão mais qualidade de vida, mais felicidade e melhores condições para a sua vida. Sem contar essa injeção de recursos, e ela irá fazer rodar as engrenagens da nossa economia, gerando emprego e crescimento. Eu irei detalhar ao fim desta fala alguns aspectos desse programa. Presidente, esse programa é muito mais que uma linha de financiamento. Ele sintetiza uma linha, mas uma linha de governo. É o que eu chamaria da linha Dilma. A linha da preocupação com os mais pobres, da erradicação da miséria, do fortalecimento da nossa economia através da melhoria da condição de todos. Para encerrar essa parte da fala, eu gostaria de dizer que me sinto honrado de fazer parte de um governo que tem a coragem de enfrentar um tipo de certeza pela qual o Brasil certo só poderia ser o Brasil desigual. Só poderia ser o Brasil onde os pobres jamais poderiam ter vez e o governo só poderia trabalhar para os mais fortes. Vossa Excelência rompe com a lógica das certezas estabelecidas para fazer realmente o que é certo: cuidar dos brasileiros. Este é um passo que nós estamos dando. Mais um passo importante, que é o programa Minha Casa Melhor. O programa Minha Casa Melhor representa a condição de todos os brasileiros que acessaram o programa Minha Casa Minha Vida, que já têm a sua moradia digna, avançarem ainda mais, tendo o conforto no equipamento, nos móveis, nos eletrodomésticos, para que possa ter uma vida mais confortável ainda, mais digna ainda. E eu tenho aprendido muito com a presidenta quando diz: quem disse que essa camada da população não tem que ter o melhor? E nessa linha, os beneficiários acessarão, através deste cartão, o cartão Minha Casa Melhor, esses equipamentos. São 18
1,7 bilhões de reais que estão sendo disponibilizados pelo Tesouro para atender toda essa população, esses beneficiários, ao longo de todo o programa. São R$5 mil de crédito por mutuário, que terão uma taxa de juros de 5% ao ano. Portanto, e é importante destacar, muito abaixo das taxas praticadas no mercado. Eu sei que hoje é dia dos namorados, tem muita gente que já deve ter ido por aí nas lojas para presentear a namorada, e se sabe, ou o namorado, se sabe, eu espero que eu também esteja sendo presenteado mais tarde, mas muito bem, vocês sabem as taxas de juros que o mercado normalmente pratica, e as taxas que estão sendo praticadas são taxas absolutamente subsidiadas, dando uma condição para que cada brasileiro possa, do Minha Casa Minha Vida, ter acesso a esse recurso, com 48 meses para pagar. E ao receber esse cartão, ele terá um crédito disponibilizado nesse cartão, e esse crédito estará disponível por um período de 12 meses, para que o próprio beneficiário possa fazer o seu planejamento, que ele não possa simplesmente pegar o cartão e comprar, ele terá tempo para fazer a sua aquisição. Nós temos um público de famílias beneficiadas de 3.750.000 famílias. E a condição para acessar o programa é exatamente estar em dia com o programa Minha Casa Minha Vida nas suas prestações. Nós temos a linha de atendimento, são esses produtos: geladeira, fogão, lavador, aliás, fogão de 5 bocas, até de 5 bocas, né? Eu digo isso porque essa é uma demanda, inclusive, do público feminino, né, que tinha colocado. Computador, TV digital. Mais importante, presidente, a máquina de lavar roupas, automática. Eu ia cometendo talvez a maior gafe da minha vida, ter deixado a máquina de lavar de fora. Na linha de móveis, guarda-roupa, cama de casal com ou sem colchão, cama de solteiro com ou sem colchão, mesa com cadeiras e sofá. Temos os nossos agentes financeiros, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil. E como é que funcionará? As pessoas terão acesso, inclusive, pela contratação através da linha 0800, que é este número, 0800 726 8068. Os beneficiários procurarão os agentes financeiros, aquele que contratou o Minha Casa pela Caixa com a Caixa, preferencialmente com quem contratou com o Banco do Brasil, com o Banco do Brasil, e a partir daí será disponibilizado este crédito neste cartão, que é o cartão Minha Casa Melhor. Nós temos aqui, eu queria destacar, presidenta, a parceria e também fazer um registro importante, que foi o envolvimento de todo o seu governo nesse programa. Acho que isso é salutar destacar, todas as áreas de governo, a partir da própria Fazenda, Planejamento, Casa Civil, Ministério das Cidades,
todos os outros ministérios afins, a Secretaria de Comunicação, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil e, fundamental, todo o setor produtivo, que esteve conosco todo o tempo, detalhando, discutindo, opinando, por estar exatamente na ponta, para que esse programa tenha o sucesso que nós temos absoluta certeza que terá. Então, aqui também fica o nosso registro da participação efetiva da Eletros, da Bimóveis, do IDV, que, sem dúvida nenhuma, eu acho que esse foi um instante muito positivo que vai resultar nessa participação e no sucesso do programa. Nós temos como fornecedores as redes e lojas previamente cadastradas. Está em andamento esse cadastramento, mas nós teremos cerca de 13 mil lojas espalhadas em todo o Brasil para o atendimento do programa, e teremos um desconto de 5% sobre o preço à vista, que será dado pelas lojas para o público do Minha Casa Minha Vida. Então, todos os que estão recebendo o cartão terão desconto de 5% nas lojas participantes do programa. Além do que, eu queria fazer o registro que os eletrodomésticos, que foi um compromisso firmado pelo setor produtivo com o governo, terão o foco na eficiência energética e, além de outros compromissos que estamos firmando, como também a qualidade, a execução do programa com qualidade, a divulgação do programa, o estímulo à educação financeira das pessoas que estão participando desse programa. Portanto, eu não tenho dúvida nenhuma, presidenta, que hoje nós podemos estar, do ponto de vista de alguns, errando, mas nós estamos, na verdade, acertando mais uma vez, transformando esse Brasil, fazendo com que esse Brasil cresça a despeito daqueles que pensam de outra forma ou que tentam torcer para que o nosso país não cresça. Vamos em frente. Parabéns ao público do Minha Casa Minha Vida, parabéns a todos os que estão envolvidos nesse programa, parabéns, presidenta. Hoje damos mais um passo importante para o nosso país. Muito obrigado. Nesse momento, convidamos a fazer uso da palavra a senhora Luísa Helena Trajano, empresária e vice-presidente do Instituto para Desenvolvimento do Varejo, IDV. Bom, eu não sou muito de protocolo, né, mas... Meu querido Hereda, presidente da Caixa Econômica, ministra Miriam Belchior, presidente do Senado, Renan Calheiros, ministra Gleides, e o ministro que tão bem falou agora da cidade, minha querida presidente, os demais ministros aqui presentes, autoridades, imprensa, meus colegas varejistas. Eu estou muito entusiasmada com esse programa e vocês sabem que eu sou uma brasileira apaixonada pelo Brasil e que, quando pego uma causa que é bom, principalmente para a classe mais simples, nós vamos até o fundo. Eu quero, em meu nome, e o programa é tão importante que o IDV trouxe, presidente, hoje pessoalmente, está o Luiz Carlos Batista, que é presidente da Máquina de Vendas, que tem mais de 1000 lojas, está o Enéas Pestana, que é presidente do Pão de Açúcar e da Via Varejo, está o Manuel Corrêa, da Telha Norte, está o Peter do Quero Quero e está o Birajara da Cibelar. Estão todos presentes aqui e mais muitos outros. Então, eu quero dizer ao pessoal, principalmente da imprensa, que nós fizemos um trabalho profundo, graças à abertura da Caixa Econômica, do Ministério da Cidade, do Planejamento e do ministro Guido Mantega, da equipe dele. Foi um trabalho minuciosamente estudado para que ele funcionasse. Por quê, minha gente? Porque 50% da população de classe C e D não tem máquina de lavar automática. 50%. Uma senhora que sai de casa às 4 horas da manhã e volta às 9 da noite, e que 70% dessa senhora são arrimos de família, depende do salário dela.
Eu frequento muitas comunidades de Paraisópolis, de Heliópolis. Eles adoram uma televisão de tela plana. Eles adoram um fogão de 5 bocas. Então, eu posso garantir a vocês que os produtos escolhidos e os preços e todo o trabalho feito foi cuidadosamente pensando nessa classe e no Brasil. Mesmo nós, varejistas que estamos aqui, a gente pensou muito e só pensava de levar a essa comunidade o que eles precisavam e o que eles querem, e é o sonho de consumo que todos têm direito. Gostaria de dizer também que 50% dessa classe C e D não tem acesso a crédito. Ela não tem acesso a crédito, porque não tem um credit score, e ela não tem problema de negativo em SPC, de nada, mas ela não tem acesso a crédito, porque ainda o cadastro positivo não funciona. E junto com o presidente Hereda e a equipe dele, a gente deixou muito claro que isso vai facilitar o primeiro crédito, presidente, a quem não tem crédito. Vai facilitar o primeiro crédito a quem não tem crédito. Então, eu trago aqui meu depoimento, que pessoalmente eu e os meus colegas nos envolveram nesse projeto, porque a gente achou o projeto espetacular. Nós nos dedicamos nesses 3 meses, muito tempo da nossa diária, junto com os nossos técnicos, junto com a Eletro, junto com a Bimóveis, junto com as demais colegas, numa união, porque nós acreditamos profundamente nesse projeto. Acima de tudo, à medida que desenvolve a indústria, melhora ainda mais o emprego, que tem melhorado, melhora a economia, e um país só cresce e melhora o social via emprego. Não tem outra forma de melhorar. E que maravilha! Quando se fala em violência, o que eu mais cuido é o seguinte: à medida que a gente dá dignidade ao nosso povo, a violência melhora. Então, eu quero cumprimentar todos, quero dar, em nome de todos os meus colegas do IDV e de todos os varejistas, sentir muito orgulho do varejo, que é o 2º maior empregador do Brasil, o primeiro depois, poder ter participado tão ativamente disso, e dar nossa palavra, que nós vamos fazer uma agenda positiva a partir dessa semana, porque o Brasil está precisando disso, porque a agenda negativa atrapalha todo mundo, não é só o governo, atrapalha todos nós. Nós acreditamos todos que vamos fazer uma agenda positiva para que a gente possa apoiar esse projeto, que foi inclusive estudado, os países onde ele não funcionou, como ele não funcionou e por que não funcionou. Então, foi detalhadamente. Parabéns ao ministro da Cidade, a todos os envolvidos, que abriram o diálogo, presidente, de uma forma defendendo, discutindo, com tensão, mas foi e chegamos a um denominador comum que vocês podem ter certeza vai ser muito bom para o Brasil e para essa população que precisa e tem o direito de ter aquilo que nós temos, que é uma televisão boa, um fogão, uma geladeira, uma cama dentro da minha casa, minha vida. Parabéns e muito obrigada a todos. Em seguida, a presidenta da República, Dilma Rousseff, e o presidente da Caixa Econômica Federal efetuam a entrega simbólica dos cartões Minha Casa Melhor, que permitem a compra parcelada de móveis, eletrodomésticos e eletroeletrônicos por parte dos beneficiários do Minha Casa Minha Vida. Convidamos a receber os cartões as beneficiárias: Cleane Lemos da Silva Lopes, acompanhada do seu marido, Pascoal Teles Lopes, e de sua filha, Emily Vitória da Silva Lopes, moradores do condomínio residencial Lagoa Quente 1, em Caldas Novas, estado de Goiás. E convidamos também Priscila Jane da Silva Oliveira, acompanhada do seu marido, Idraí de Freitas Oliveira, e de seus filhos, Raíssa Cristina da Silva Oliveira e Renan César da Silva Cupertino, moradores de Vila Brasília, na cidade de Volta Redonda, Rio de Janeiro.
Senhoras e senhores, nesse instante, será assinado o termo de compromisso entre o Ministério das Cidades, a Caixa Econômica Federal e associações empresariais. Convidamos a assinar o referido termo o senhor Lourival Kissula, presidente executivo da Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos, Eletros. A senhora Luísa Helena Trajano, vice-presidente do Instituto para Desenvolvimento do Varejo, IDV. O senhor Daniel Lutz, presidente da Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário, Abimóvel. O senhor Jorge Hereda, presidente da Caixa Econômica Federal. O senhor Aguinaldo Ribeiro, ministro de Estado das Cidades. E o senhor Aldemir Bendini, presidente do Banco do Brasil. Nesse instante, a senhora Presidenta da República assina a mensagem que encaminha ao Congresso Nacional a medida provisória que institui a linha de financiamento para aquisição de móveis e eletrodomésticos para os beneficiários do programa Minha Casa, Minha Vida e da outras providências. Com a palavra, a senhora Presidenta da República, Dilma Rousseff. Eu queria iniciar cumprimentando a Cliane e a Priscila Jane, seus familiares, e, em nome delas, cumprimentar todos os beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida e agora do Minha Casa Melhor. Eu acredito que uma das palavras mais expressivas para que a gente entenda o que é o Minha Casa Minha Vida e o Minha Casa Melhor é dignidade. Eu acho que esse programa é um programa que tem no seu centro a dignidade. Queria cumprimentar também o presidente do Senado Federal, Renan Calheiros, o presidente da Câmara, deputado Henrique Eduardo Alves, cumprimentar os ministros Aguinaldo Ribeiro das Cidades, Gleice Hoffmann da Casa Civil e Miriam Belchor. Em nome deles, cumprimento todos os ministros presentes. Cumprimentar a governadora do Rio Grande do Norte, Rosalba Ciarline. Cumprimentar a vice-governadora do Amapá, a Doralice Nascimento. Cumprimentar a senadora Ângela Portela. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados federais, Cida Borghetti, Geraldo Magela, Jorge Corte Real, Mauro Mariani, professor Sétimo, Rosane Ferreira. Dirigi um cumprimento muito especial a Luísa Helena Trajano, vice-presidente do IDV. Cumprimentar o presidente da CNI, Robson Andrade. Cumprimentar o presidente da Caixa, Jorge Hereda, o presidente do Banco do Brasil, Aldemir Bendini, o presidente da Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário, Daniel Lutz. Cumprimentar o presidente da Eletros, Lourival Kissula. Cumprimentar a presidente da Confederação Nacional das Associações de Moradores, Abartíria Lima da Costa. Cumprimentar o Donizete Fernandes, coordenador nacional do Movimento de Moradia Popular. Cumprimentar o Saulo Manuel da Silveira, presidente da Central dos Movimentos Populares. Cumprimentar
as senhoras jornalistas, os senhores jornalistas, os senhores fotógrafos e cinegrafistas. Há menos de 5 anos atrás, nós vivíamos em um Brasil onde a maioria da população não só não tinha condições de realizar o sonho da casa própria, como sequer tinham um horizonte claro nessa direção. Então, em 2009, no governo do presidente Lula, foi criado o programa Minha Casa Minha Vida. E a partir daí nós mudamos esse cenário, oferecendo uma nova perspectiva de futuro, de esperança a milhões de famílias brasileiras. Os resultados desse programa estão transformando a realidade do nosso país. Nós temos 1.211.000 famílias que receberam as chaves da casa própria. Eu lembro perfeitamente, porque eu participei do lançamento do programa como ministra-chefe da Casa Civil, lembro perfeitamente que sobre esses 1.211.000 famílias, era dito que nós não conseguiríamos não só construir as casas, muito menos entregá-las. Hoje, essas famílias do Minha Casa Minha Vida moram em áreas que têm infraestrutura, acesso a serviços de educação e saúde. São pais e mães que agora chegam em casa e podem olhar em volta e dizer: temos um lar para criar nossos filhos. É certo que em 1.211.000 casas já construídas, sempre é necessário olhar, fiscalizar, monitorar e melhorar. Até porque, como disse o ministro Aguinaldo, para essas famílias nós não queremos qualquer casa ou qualquer acabamento. Nós temos clareza de que para elas tem de ser o melhor que o Brasil puder construir. Por isso, muitas vezes, nós mudamos alguns procedimentos. Nós, agora, exigimos, por exemplo, um certo tipo de revestimento do piso dos imóveis. Nós ampliamos o espaço das janelas. Nós melhoramos o grau de insolação. Tudo isso buscando a alegria e a segurança que esse sentimento de ter uma casa própria proporciona a cada um de nós, que é aquele sentimento antigo do abrigo, aquele sentimento que sempre, desde o início dos tempos, afetou a nossa raça, a raça humana, que é buscar o abrigo e a proteção. O direito à casa própria é, portanto, sim, um direito relativo à dignidade humana. Nesse programa, outras 1.430.000 moradias estão contratadas e sendo construídas. 1.430.000 moradias. São números como esse que mostram que nós estávamos certos em acreditar que com Minha Casa Minha Vida poderíamos começar a enfrentar o déficit habitacional no Brasil, ampliando o acesso à moradia, principalmente para as famílias de menor renda. Nesse processo, ouvimos e escutamos muito as demandas dos movimentos sociais que defendiam o acesso dessas populações à casa própria. Hoje, ainda temos, até o final de 2014, mais 1.100.000 moradias a contratar. E quero dizer a todos que estamos um pouco além da meta. Estamos um pouco além da meta. O que significa que nesse processo nós aprendemos ao fazer.
E eu lembro que quando eu convidei as principais empresas de construção civil imobiliária, tanto as grandes como as médias e as pequenas, para discutir esse programa, no início, a ideia era que só se tinha condições de fazer 200 mil. Com um pouco de pressão, conseguimos chegar a 500 mil e acabamos lançando 1 milhão, e hoje são 3.750.000 imóveis. Os efeitos do Minha Casa Minha Vida, além de ser esse efeito principal, que é mudar a vida das pessoas, por isso ele chama Minha Casa Minha Vida, ele, cada vez que uma família recebe as chaves, ela também está, ao mesmo tempo, garantindo e assegurando, junto com os empresários, junto com todos os bancos que financiam, a Caixa e o Banco do Brasil, elas estão também dando sustentação para a criação de empregos e para a construção civil, que é um setor estratégico em todos os países do mundo quando se trata de crescimento sustentável e de emprego. Eu vou citar apenas um número. Dos 4 milhões de novos empregos, dos mais de 4 milhões de novos empregos com carteira assinada criados no meu governo, para a gente ter uma ideia da importância da construção civil, 1.000 novos empregos foram gerados pela construção civil. É um programa, portanto, que tem uma base e um condutor, que é a geração de emprego, a geração de renda, mas, sobretudo, a geração de dignidade para todos aqueles que olham o crescimento do país, não somente baseado na quantidade de cimento que nós empregamos, nem só na quantidade de aço, nem só na quantidade de produtos que nós produzimos, mas na quantidade de benefícios, de melhoria que nós somos capazes de dar para a nossa população. O Minha Casa Minha Vida é um dos programas principais no processo de desenvolvimento com inclusão social. Ele talvez seja um dos instrumentos mais eficazes. Por quê? Ele reforça laços fundamentais numa sociedade sob todos os aspectos, laços afetivos, mas laços, os principais laços comunitários e a base dos laços sociais. Ele reforça a sensação de segurança que só o compromisso com a segurança de cada um pode levar e conduzir ao desenvolvimento de toda a sociedade. Por isso, Minha Casa Minha Vida é parte desse caminho. E agora, o Minha Casa Minha Vida vai ser aperfeiçoado pelo Minha Casa Melhor. Muitos vão dizer que é um desperdício fazer o Minha Casa Melhor. Eu considero muito feliz tanto a fala do ministro das Cidades como a fala da representante do IDV, a nossa querida Luísa Trajano. Por que ela é muito feliz? Porque o Minha Casa Melhor, ele é preciso naquilo que ele se dispõe a fazer. E o que ele se dispõe a fazer? Garantir acesso aos bens modernos que não gastam tanta energia para a população que no Brasil não tem acesso ao crédito e que pode ter acesso ao crédito. Ao mesmo tempo, então, ele assegura o acesso a bens e, ao mesmo tempo, ele assegura que esses bens
sejam mais eficientes. Por exemplo, uma geladeira que não seja uma geladeira com o selo do CEPEL, ela gasta muito mais energia. Uma máquina de lavar roupa também. Além dela gastar mais energia, ela dá menos conforto. Além dela dar menos conforto, ela muitas vezes cria um ambiente muito inadequado numa família e numa casa. Então, nós temos fatores econômicos, sociais e fatores éticos também. Por quê? É fundamental que essa parcela da população tenha acesso ao crédito. E aí, o que nós vamos garantir? Taxas de juros de 5%, 48 meses para pagar, e vamos exigir que as pessoas estejam em dia, adimplentes, com o programa de pagamento da sua moradia, o programa de compra da casa. E aí, tem um lado que para mim é muito importante, que é o lado das mulheres desse país, muito bem mencionado pela doutora Luísa Trajano aqui presente, que é o acesso das mulheres, por exemplo, à máquina de lavar roupa automática, porque uma coisa é o tanquinho, que usa, a energia braçal das mulheres, outra coisa diferente é a máquina de lavar automática. Ele tem um lado também de dar acesso às mulheres desse nosso país, aquela que trabalha, que sustenta a sua família, de dar acesso às melhores condições disponíveis de bens duráveis. E dar dignidade a uma família consiste também em dar acesso aos bens que todos aqueles que são consumidores querem, os melhores possíveis. E nós daremos um ano para que as pessoas possam pesquisar, para as pessoas possam ir nas lojas e escolher aqueles bens que são o que mais convém a cada um. Isso através de um cartão de crédito, que é outra grande, eu diria, uso da tecnologia de cartão de crédito a serviço da população do nosso país. Por isso, eu queria aqui reiterar o que eu disse no dia 1º de maio a respeito do Brasil ter mudado de fase na sua história. O Brasil mudou de fase porque nós tornamos o compromisso com maior qualidade de vida, com melhor acesso a bens, com melhor emprego, com melhor renda, um compromisso de toda a nação. E acredito que um país vencedor será sempre aquele país que faz com que todo o seu povo seja vencedor. E aí eu queria aproveitar e fazer uma reflexão sobre essa minha última viagem a Portugal, falando duas coisas. Primeiro, é muito importante que o Brasil tenha uma visão do seu futuro condizente com a situação real em que vive. E a situação real em que o Brasil vive é de inflação sob controle, contas públicas sob controle. Isso significa que, quando nós olhamos no entorno, a relação do Brasil com vários componentes que caracterizam os indicadores macroeconômicos é muito saudável. Primeiro, eu queria dizer para todos os brasileiros, não há a menor hipótese que o meu governo não tenha uma política de controle e combate à inflação. Não há a menor hipótese. Todos os que apostam nisso são os mesmos que no início desse ano apostaram que ia haver um problema sério com o fornecimento de energia no país, que sumiu e desapareceu de todos os jornais, porque não era real. São movimentos localizados e especulativos que duram um tempo, mas que fazem mal ao Brasil, porque um país que não tem segurança energética
É um país que está comprometido. Portanto, quando no início do ano disseram que nós teríamos um problema grave de fornecimento de energia elétrica que podia levar ao racionamento, era uma leviandade. E leviandade política é grave, porque ela não afeta a pessoa, ela afeta um país. Eu queria dizer, portanto, que não há a menor hipótese. Primeiro, porque a inflação não está sem controle. Segundo, porque o governo tem todas as condições para impedir que ela fuja ao controle. Agora, eu chamei atenção para Portugal por dois motivos. Primeiro, pela grave situação da Europa, mas segundo, pelo fato de que eu passei novamente por um lugar muito especial na história da nossa própria língua, que é as margens do Tejo. No Tejo tem uma praia, que é a tal da Praia do Restelo. E o Camões tem um personagem. O Camões, que foi o primeiro grande poeta da globalização, da primeira globalização, que foram os descobrimentos. Ele tem um personagem que fala a respeito dos descobrimentos, que é o chamado velho do Restelo. Era um velho que ficava parado na praia, dizendo o seguinte: para aqueles que iam entrar nas caravelas e atravessarem todo o Tejo até chegar ao mar e se fazer ao mar, atravessando o Atlântico e chegando às Índias ou ao Brasil. Esse velho ficava sentado na praia, azarando. O que o velho dizia? O velho dizia o seguinte: não vai dar certo. Não vai dar certo. E além de dizer que não ia dar certo, ele dizia que aquilo era uma manifestação de vanglória. Ou seja, era uma manifestação de vaidade e um impulso errado, um impulso para o desconhecido e para a derrota. O velho do Restelo, ele é um personagem que encontra eco através da história. E durante muito tempo, em toda a história do nosso país, muitos velhos do Restelo apareceram nas margens das nossas praias. Hoje, o velho do Restelo não pode, não deve, e eu asseguro para vocês, não terá a última palavra no Brasil. Esse programa é mais um som contra o velho do Restelo. Muito obrigado. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.